E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho um convite muito especial para você neste momento. Aliás, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, quem me deu essa ordem, me deu essa incumbência. Levar até você que está me ouvindo nesse momento e que é serva ou servo de Deus. Por favor, para você entender bem, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Caso você não tenha a Bíblia em mãos, então eu vou ler o texto numa linguagem popular para que todos entendam bem esse recado de Deus para os seus servos e para as demais pessoas também. Então, Jesus, usando de parábolas para falar ao povo, disse o seguinte: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os seus servos convidarem os seus convidados. Mas eles não quiseram vir. Então, a primeira leva de servos que o Senhor, o Pai do filho que ia se casar, mandou, foram até aos convidados e os chamaram, e os convidaram, e insistiram. Mas os convidados não quiseram vir. Essa foi a primeira leva de servos que o pai enviou para convidar os convidados. Então mandou outros empregados, a segunda leva de servos. Mandou outros servos com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que eles venham à festa. Mas, novamente, os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus próprios negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. E ainda outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus servos e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas todos os convidados que eu enviei para virem à festa não mereciam. E então, pela terceira vez, enviou outros servos para trazerem toda sorte de pessoas para a festa do seu filho, do casamento do seu filho. Então, aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar.
tanto os bons quanto os maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando veste nupcial. E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui na festa sem roupa nupcial? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos servos: amarrai os pés e as mãos deste homem e joguem-no fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes de desespero. E terminou Jesus dizendo: muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu quero tratar desse assunto durante essa semana para que você, que é serva de Deus ou servo de Deus, tenha consciência da sua obrigação. Você tenha consciência do que o Senhor da seara espera de você. Muitas pessoas, infelizmente, ficam pensando: o que é, meu Deus, que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? E ficam a esperar que alguém lhes dê uma oportunidade para ser pastor, missionária, missionário, para ser um oficial da igreja. E os dias vão passando, os anos vão passando, e essas pessoas vão envelhecendo. E muitas vão desanimando de fazer a vontade de Deus. Mas nesse texto aqui, nós vemos claramente o objetivo do pai em relação ao filho e o que ele faz para convocar a todos para participarem da festa das bodas do Cordeiro. Então nós falamos que o Senhor, o rei, mandou os primeiros servos a convidar os convidados. Mas os primeiros disseram: não, nós estamos ocupados, eu estou ocupado, eu tenho minha fazenda, eu tenho meus negócios, eu tenho isso. Cada um deu uma desculpa e não foi. Então o rei mandou outros servos. E esses segundos servos foram e fizeram a mesma coisa que os primeiros servos. E mais, eles foram nos lugares onde os convidados eram ainda mais indignos, porque muitos deles não voltaram, muitos servos não voltaram, porque apanharam, e outros morreram porque estavam convidando para a festa das bodas do Cordeiro. Ora, o rei ficou irado e mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Ora, nós temos visto isso nos dias atuais, digamos assim, apenas como um exemplo. Há países em que o evangelho não tem podido chegar porque os governos comunistas não permitem a pregação do evangelho. Então muitos evangelistas, muitos servos têm morrido por causa de terem ido para esses lugares, contrariando os seus ditadores, e eles têm sido presos e até mortos por causa do convite que eles levaram
para os convidados do rei. Mas, se você, minha amiga, meu amigo, se você ler o Apocalipse, se você estudar o livro do Apocalipse, inclusive no meu livro, O Estudo do Apocalipse, nós falamos a respeito disso. Porque quando o anticristo vier, ele vai reinar por 7 anos consecutivos, divididos em duas partes. Duas partes, de 3 anos e meio. Então, na primeira parte, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai se manifestar como um bom homem, como um homem simpático, um homem inteligente, um homem capaz, um bom administrador, e vai captar a simpatia de todo mundo. Porém, quando chegar na segunda parte do seu reinado, quer dizer, nos últimos 3 anos e meio, ele vai se voltar contra o mundo. Ele vai se voltar contra os cristãos que não foram com Jesus. Quando Jesus veio buscar a sua igreja, muitos cristãos ficaram. Ficaram porque não estavam vivendo a fé. Muitos cristãos vão ficar neste mundo quando Jesus vier buscar a sua igreja. Ora, esses cristãos que ficarem na época, depois que Jesus voltar e buscar a sua igreja, esses cristãos vão ficar perambulando por aí, desesperados, porque não foram pastores. A maioria deles vai ficar por aí. A maioria vai ficar desesperado. Sabe, o que eu vou fazer agora? Imagino que deve ter sido até uma situação difícil, que deve ser uma situação dificílima, porque como vai manter a fé sem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo também será levado, o Espírito Santo não vai se recolher. E os cristãos vão viver apenas da história que ouviram no passado. Então, esses vão pagar com a própria vida porque não estavam devidamente preparados para a volta do Senhor Jesus. Não estavam preparados. Estavam vivendo a fé e vivendo no mundo ao mesmo tempo, tentando conciliar a própria vontade com a vontade do mundo, a vontade de Deus, melhor dizendo, a própria vontade e a vontade de Deus. Aí não dá. Então, quando Jesus vem no arrebatamento da igreja, essas pessoas vão ficar por aí. Então elas vão enfrentar o anticristo e muitas serão assassinadas. Que é o que Jesus fala aqui no versículo 7. O rei, com raiva, mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Na realidade, aqui o rei permite que o anticristo venha usar da sua autoridade, da sua malícia para matar muitos dos convidados. Mas hoje, em termos de hoje, porque nós falamos dos primeiros servos que foram e tiveram a desculpa dos convidados de não poderem vir à festa. Nós temos agora esses segundos servos que foram enviados e que foram punidos por causa do convite que levavam aos convidados, e eles não aceitaram e até bateram neles e até o mataram. Nós estamos falando agora, nesse aspecto, versículo 6,
da vinda de Jesus. Jesus veio, buscou a igreja e eles ficaram por aí. Esses são os convidados, os que ficaram, que não foram e que mataram, são justamente os que foram mortos, são justamente aqueles que negaram a festa das bodas do Cordeiro. Mas no versículo 7, no versículo, melhor dizendo, 8, quando na terceira leva do envio dos servos, ele disse assim, o rei disse para os terceiros servos: a minha festa de casamento está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Então vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. E os servos saíram pelas ruas em obediência e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons quanto os maus, que é o caso do trabalho da Igreja Universal atualmente. Porque hoje você deve notar que nós insistimos para os doentes, os enfermos, os aflitos, os exilados, os rejeitados, as pessoas que não querem mais viver, as pessoas sem esperança, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão nos presídios, aqueles meliantes que estão presos, que a sociedade não quer, que a sociedade rejeita. Então, aqueles que todos desprezam, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, temos dado uma especial atenção. Nós temos trabalhado para buscar as pessoas rejeitadas da sociedade, as pessoas que não têm nada para dar, as pessoas que são, como eu diria, consideradas pela sociedade como um lixo deste mundo. Então, essas pessoas, nós temos envidado todos os nossos esforços para virem à igreja. Nós temos envidado os nossos esforços para trazerem essas pessoas à festa de casamento do filho do rei. Do filho do rei. E, obviamente, muitos têm atendido o convite e têm chegado na igreja. Têm chegado na igreja. Mesmo assim, ainda são insuficientes. Porque o rei quer a sua casa cheia, lotada. Não importa se os convidados são bons ou são maus. Não importa. O que importa é que eles venham e venham encher a casa de Deus. Então esse é o propósito que o Espírito Santo colocou no nosso coração para o dia 21, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, dia 21 de junho, quando nós estaremos lutando com todas as nossas forças para encher a casa do nosso Deus, para as bodas do Cordeiro, para as bodas do Filho do Rei, a festa do Filho do Rei. Agora, preste atenção. Você que está me ouvindo nesse momento, e tanto gostaria imensamente de fazer a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, minha amiga, está aí à disposição dos servos. Só quem é servo, verdadeiramente, só quem é servo atende ao chamado do rei, atende aquilo que o rei está pedindo. Porque o que ele pede é que você que se faz, ou que se acha, ou que crê ser um servo ou uma serva,
venha se disponibilizar para buscar os caídos, prostrados, buscar as pessoas rejeitadas, buscar as pessoas aflitas, as pessoas doentes, as pessoas viciadas, as pessoas que ninguém quer nada com elas. Então você, como serva, como servo de Deus, tem que estar engajado nesse mutirão para trazer o máximo possível de pessoas para a casa de Deus, para a festa que nós vamos ter no dia 21 desse mês. Domingo, sem ser este domingo agora, no domingo que vem. No outro domingo, terceiro domingo desse mês de junho. Ora, eu quero dizer para você uma coisa, minha amiga, meu amigo. Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Ora, quem são os escolhidos? Eu pergunto a você, quando uma pessoa é serva, ela é uma escolhida. Só são servos os escolhidos. E só são escolhidos os que serão servos. E não há glória maior neste mundo do que ser um escolhido de Deus. Não há dinheiro, não há riqueza, não há nada nesse mundo que produza maior gozo, maior alegria, maior felicidade do que servir ao Senhor Deus Altíssimo. É claro que quando a pessoa não é serva, ela não entende essa linguagem, ela não sabe de nada, ela não entende absolutamente nada do que eu estou falando. Mas quando a pessoa tem conhecimento da ordem do rei, porque o rei é que está convocando os seus servos. E se você é serva, é servo, se você é obediente, você é serva ou servo, você vai obedecer. Você vai participar desse mutirão de salvação. Porque a festa do Cordeiro de Deus será no dia 21, e, obviamente, nós teremos a casa cheia de pessoas. Pessoas boas e pessoas más. Todo tipo de pessoa. Mas uma coisa eu sei. Aquelas pessoas que vierem, que foram convidadas e vierem, serão dignas. As que não vierem, serão indignas, né? Porque não estão sendo dignas de participar dessa festa. Porque os servos, as 3 classes de servos que o rei mandou para convidar as pessoas para participar dessa festa, nós verificamos que os 3 tipos de servos obedeceram. E alguns até morreram para levar o convite às pessoas necessitadas. Mas todos obedeceram. E nós vamos ter essa festa aqui embaixo na terra. Nós vamos ter essa festa aqui embaixo na terra. Eu até, inclusive, eu gostaria de pedir o Altair, o operador, para diminuir o feedback meu aí, porque está muito alto. Mas o fato é que nós teremos, no dia 21 desse mês, essa festa, quando teremos a Santíssima Ceia do Senhor. E todos serão convidados. Todos. Absolutamente todos. Bons e maus. Só que, você há de perguntar, bispo, mas como pode uma pessoa
que não tem nada de Jesus, uma pessoa que não se entregou para Jesus, e essa pessoa não tem dignidade nem para estar numa congregação de pessoas da fé. Como que nós vamos reunir essas pessoas? Mas, junto com as pessoas boas, e participar da festa do Cordeiro de Deus. É Jesus quem manda. Isso aí é problema dele, não é problema nosso. Quem é servo obedece e deixa o resto com ele. Nós vamos fazer a nossa parte. Você que é serva, você que é servo, você vai fazer a sua parte. Você vai convidar pelo menos uma pessoa. Mas você vai procurar trazer o máximo possível de pessoas para esse dia. Por quê? Porque neste dia nós teremos essa festa. E quando uma pessoa má vem numa reunião dessa, participar, aceita o convite e vem, é claro, é óbvio que ela já está manifestando a fé que vai fazê-la boa. Porque quando a pessoa veio a Jesus, as pessoas que vieram a Jesus, todas as pessoas que chegaram até ele, todas, não eram dignas. Todas tinham seus pecados. Mas por conta da manifestação da sua fé, cada uma delas foi justificada. Então, quando a pessoa, mesmo que ela tenha matado, roubado, destruído, ela tenha feito lisuras nesse mundo, mas quando ela aceita o convite do rei, nós servos temos que apenas convidá-lo, fazer a nossa obrigação. Quando elas aceitam, elas estão se colocando como dignas de participarem da Santa Ceia. Essa é a realidade, isso é que é grande. Porque quando o rei observou os convidados, havia apenas um convidado, um homem que não tinha a veste nupcial. Apenas um não tinha veste nupcial. E por que não tinha veste nupcial? Quem era essa pessoa que estava lá? Quem era esse intruso? Esse intruso, na verdade, era um hipócrita. Ele veio não para participar da festa, ele veio como olheiro, ele veio como curioso, ele veio desconfiado para saber o que ia acontecer. Obviamente, por conta disso, ele não recebeu a veste nupcial, ele estava sujo. Mas quando a pessoa é convidada e aceita o convite, então, naquele momento em que ela entra no templo, na casa do Altíssimo, para participar da festa das bodas do Cordeiro, ela automaticamente, pelo próprio Deus, ela é vestida de vestiduras nupciais. Quer dizer, ela é considerada digna para participar das bodas do Cordeiro. Amanhã, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Mas fique sabendo de uma coisa, presta atenção. Se você é serva ou servo, então você vai estar engajado nessa grande campanha, nesse grande mutirão de fé para o dia 21 desse mês, domingo, sem ser esse domingo, no próximo domingo, no outro domingo. E olha, presta atenção, e fique bem claro, a Santa Ceia do Cordeiro, a festa, bodas, não vai acontecer apenas em uma reunião, mas vai acontecer em todas as reuniões. Excepcionalmente, nós teremos as bodas do Cordeiro o dia inteiro no domingo, dia 21 desse mês.
o dia inteiro. Na primeira reunião, na segunda e na terceira e na quarta, na quinta, todas elas nós teremos a festa do Cordeiro. E você, obviamente, como serva, como servo, vai levar, vai estender esse convite para tantas pessoas quanto você conhecer. Às vezes você gasta muito tempo tentando levar o parente, um amigo, conhecido, e você quer levar especialmente os seus entes queridos. Mas os seus entes queridos estão dando de ombro, não estão dando a mínima. Então vá aquelas pessoas aflitas, necessitadas, oprimidas, aquelas pessoas que têm sido rejeitadas pela sociedade. Você vai fazer a sua parte e o Espírito do Altíssimo vai colocar nos seus lábios a palavra que vai salvar, vai trazer aquelas pessoas que não eram dignas, mas vão ser dignas a partir do momento em que elas vierem no templo. Você, então, deve se vestir de acordo com essa festa para fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Você que tem estado desnudo, né? Você tem estado vazio. Sabe por que você tem fé, mas a sua vida não desenvolve? Você é aquela pessoa que parece uma figueira amaldiçoada, não dá frutos, né? Você não produz nada, você é uma pessoa assim que não faz diferença no reino de Deus. Sabe por quê? Porque você tem guardado os seus talentos, você tem segurado os seus talentos, você tem amarrado os seus talentos, você tem escondido os seus talentos. Ora, minha amiga, meu amigo, nós vamos todos, a partir de agora, a partir de hoje, começar a envidar todos os nossos esforços para o dia 21, nessa grande festa do Cordeiro, quando todos vão participar das bodas do Cordeiro, o Filho de Deus, dia 21, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador. Assim que terminar, Mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa,